Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem, com saúde, né? A aula de hoje a gente vai dar continuidade às aulas que a gente vem falando sobre eletricidade, né? A parte de eletricidade. Na, Há 15 dias a gente trabalhou com a parte de eletrostática, que é a parte que a gente considera as cargas elétricas, dos fenômenos elétricos, quando as cargas elétricas elas estão paradas, né? Semana passada a gente teve a parte de eletrodinâmica, onde as cargas elétricas a gente já leva em consideração que elas se movimentam, né? Estão em movimento, inclusive para a formação da corrente elétrica, que nada mais é do que uma movimentação ordenada de cargas elétricas, né, em um condutor. E na sequência a gente vai hoje falar sobre eletromagnetismo. A parte de eletromagnetismo a gente vai iniciar com a parte propriamente de magnetismo, né? É, Depois a gente unifica com a eletricidade, né? Que na própria história do desenvolvimento dessas duas ciências, eletricidade e magnetismo, elas nascem separadas, né? Até porque a gente tem características diferentes. O magnetismo, por exemplo, a eletricidade, enquanto, por exemplo, todos os metais eles são bons condutores elétricos, nem todos os metais, nem todo metal é atraído por ímãs, né? Então, na verdade, dentro do universo dos metais, pouquíssimos possuem essa propriedade que a gente chama de ferromagnetismo, né? Então, um dos metais, por ser de grande abundância, né, na superfície da Terra, que a gente utiliza bastante, que é o ferro, a gente tem a gente tem vários materiais, né, vários objetos que são atraídos por ímãs. Mas não é porque é, são a grande maioria dos metais, mas é porque o ferro, ele, né, inclusive o ferro tem uma liga, né, com o carbono, que é o aço, e o aço hoje ele é utilizado largamente, né? Desde de vigas de construção, de pontes, de prédios, de casas, a automóveis, né? Toda carcaça de automóvel é feita de aço, né? Que na verdade é uma liga de ferro. Então a gente tem ímãs sendo atraídos, né? Geladeiras, eletrodomésticos como um todo, né? Eletrônicos também. Então a gente tem uma grande abundância de coisas, né, construídas com ferro, com aço. E aí por isso a gente tem o imã, né, imãs em vários lugares, imãs na porta da geladeira, né, imãs em painéis, etc. Mas, por exemplo, alumínio. Alumínio não possui propriedades magnéticas, né? Então, se você tiver, por exemplo, eu estou com um quadro aqui na minha frente que a parte da esquadria aqui, ela é de alumínio. Se eu colocar um ímã lá, o ímã vai cair, não vai ficar, né? Então, em função dessas diferenças que existem entre o magnetismo e a eletricidade, essas duas ciências elas foram evoluindo de forma independente, né? E aí, em um determinado momento da história, um cientista que hoje é bastante conhecido, né? É, Ørsted, Hans Christian Ørsted, se não me engano. Não me recordo se ele era alemão, mas aí mais na frente a gente vai mencionar o nome dele, dizer de onde ele é. Ele descobriu uma ligação entre a eletricidade e o magnetismo, né? E posteriormente, acredito que, se não me engano, foi Faraday que encontrou uma ligação
invertida do magnetismo com a eletricidade, e assim a gente, né, unificou essas duas vertentes que eram independentes, unificou no eletromagnetismo. E é por isso que o nome eletromagnetismo abre a aula de hoje. Tá? Magnetismo é o conjunto de fenômenos relacionados à interação entre campos magnéticos, que são as regiões do espaço que se encontram sob a influência de correntes elétricas. Então, talvez a imagem mais emblemática do magnetismo seja justamente a imagem de um ímã, né? E aqui duas imagens que eu encontrei na internet de ímãs que muitas vezes a gente só encontra, a gente só vê em desenho animado, né? Que é ímãs em forma de ferradura, em forma de U, né? Onde você tem esses ímãs aqui são bons, ó, porque eles ficam nesse formato, gente, justamente para o campo magnético ficar mais forte, né? Pela proximidade deles, ó. A gente vê aqui uma experiência que é até, de certa forma, fácil de se fazer, onde você espalha, que a gente chama de limalha de ferro, né? Um pozinho de ferro sobre uma folha em branco e deixa um ímã ali próximo. Então, onde tiver maior concentração do ferro aqui, do pozinho de ferro, é porque o campo magnético é mais intenso, né? E justamente os polos aqui, uma coisa que a gente tem e muitas vezes a gente não, assim, que a gente erra bastante, é chamar no magnetismo de cargas, né? O magnetismo ele não possui cargas, ele possui polos. Um ímã ele possui polo norte e polo sul. E aí esses ímãs aqui são bacanas porque ele já vem identificado onde é o sul, onde é o norte, né? Dá pra gente identificar. É difícil, difícil não é impossível, né? Dependendo aí da pessoa, de você identificar quem é norte, quem é sul aqui, né? O movimento de cargas elétricas é o que dá origem aos fenômenos magnéticos, né? Então a gente vai ver um pouco mais na frente que cargas elétricas em movimento é quem dão origem a fenômenos magnéticos, ou seja, cargas elétricas em movimento produzem campos magnéticos. Como nunca se encontram parados, os átomos produzem seu próprio campo magnético. Então, a origem do campo magnético já vem da própria estrutura atômica, né? Constituída por prótons e elétrons, né? Que são cargas positivas e cargas negativas. Eu não estou levando em conta os nêutrons, porque eles, por não possuírem carga, eles também não produzem fenômenos magnéticos, né? Então, a própria movimentação de elétrons na eletrosfera, né? E de uma propriedade que o próprio elétron tem, que a nível macroscópico se assemelha como se ele tivesse uma rotação dele mesmo, né? Que a gente chama de spin. Ele já produz nessas cargas pequenos campos magnéticos que dentro do átomo vão se acumulando, e os próprios átomos, eles são estruturas que são elétricas e que ao mesmo tempo são magnéticas, né? Então, elétrons que são possuem spins contrários, eles produzem campos magnéticos contrários, e esses campos magnéticos tendem a se anularem, né? Quando você tem uma estrutura onde elétrons ficam, né, soltos com o mesmo spin, ou seja, sem se anularem, você tem uma tendência desse material se configurar como material magnético, né? A gente tem apenas 3 metais, pessoal, que têm propriedades magnéticas, que é o ferro. O ferro é, né, o mais conhecido. É tanto que materiais que têm,
né, atração magnética por ímãs, eles são chamados de materiais ferromagnéticos ou de magnetismo semelhante ao ferro, né? Mas ainda temos o cobalto, que é um outro metal, e o níquel. São esses três elementos, né, esses três elementos químicos que naturalmente eles têm propriedades magnéticas, né? Aí, bom, hoje em dia a gente tem uma variedade grande de ligas, né? O que são ligas? Ligas metálicas, né? Que a gente chama. São misturas de dois ou mais metais, né? Então, por exemplo, o aço, como eu mencionei, que é a mistura do ferro com o carbono, é um material ferromagnético. Você tem, por exemplo, ímãs de neodímio, boro, né? Cobalto, se não me engano é neodímio, boro, cobalto, que é uma liga que você tem o que a gente chama hoje de superímãs, né? Que são os ímãs, esses ímãs que são mais intensos, né, de que esses ímãs, geralmente esses ímãs que a gente vê nesse formato ferradura, eles são ímãs de ferrita, de ferro, né, de aço magnetizado, enfim. Mas esses novos ímãs, que é uma geração de uns 30 anos para cá, eles, por serem mais potentes, eles conseguem, né, a gente consegue produzir equipamentos menores, miniaturizados. É tanto que o celular, o notebook, o tablet, né, só são possíveis hoje em função de pesquisas que desenvolveram ligas metálicas com maior poder magnético, se assim a gente pode mencionar, né? Além disso, as partículas elementares como prótons, nêutrons e elétrons também possuem um campo magnético intrínseco, porém de origem diferente. Acho que nêutrons nem tanto, né? O campo magnético dessas partículas é proveniente de uma propriedade quântica chamada spin. O ímã é um minério que tem a propriedade de atrair pedaços de ferro. A gente fala o ímã aqui, o ímã natural, tá, gente? Existem pedras que são naturalmente magnéticas, são naturalmente magnetizadas. Então esse ímã que ele está dizendo aqui, né, é um minério, geralmente minério de ferro, né, que a gente encontra. Na verdade eu nunca encontrei uma pedra ímã, né, mas existem, inclusive os primeiros relatos dos fenômenos magnéticos são justamente da região da Magnésia, que é uma região que fica ali próximo da Grécia antiga, se não me engano, né? Da Grécia, ali dos gregos e tal. A região se chamava Magnésia. E as pedras, e algumas pedras de lá eram magnéticas. Então, daí a origem do nome magnetismo, né? Que eram pedras da região da Magnésia, certo? Então, naturalmente, a esse minério foi dado o nome de magnetita, ainda hoje recebe o nome magnetita, por ser encontrado numa região chamada Magnésia, localizada na atual Turquia. Hoje em dia é Turquia. Os ímãs possuem polos, tá, gente? Dois polos, que são denominados Polo Norte e Polo Sul. Essa denominação de Polo Norte e Polo Sul surge, gente, porque uma das primeiras características dos ímãs era que, inclusive das pedras, né, é que elas tinham uma preferência para se alinharem em determinada direção, né, que a gente hoje conhece como norte e sul da Terra. Então, naturalmente, os ímãs e os ímãs artificiais também, eles tendem a se alinhar. Por quê? Aí um pouco mais na frente a gente vai falar. A própria Terra, o próprio planeta, ele funciona como um ímã gigante, né? Se tivermos dois ímãs próximos, observamos que polos de mesmo nome se repelem, polos de nomes diferentes se atraem, né? Então, da mesma forma que a gente faz até o paralelo com a eletricidade, né?
cargas de mesmo sinal, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Então aqui a gente está falando de polos magnéticos. Polos de mesmo nome se repelem, polos de nomes diferentes se atraem, né? Bastante semelhante. Ou seja, polo norte repele polo norte, polo sul repele polo sul e polo norte e polo sul se atraem, certo? E aí o polo norte, que a gente denomina do ímã, é justamente aquele lado do ímã que aponta para o norte geográfico, né? O norte lá, o polo norte mesmo. Por isso que ele é denominado polo norte. E o sul é aquele que aponta lá para o sul. Então, eu aqui na minha região, né, nordeste e tal, eu sei que o sol nasce a leste e se põe a oeste. Então, ao longo do dia, eu sei identificar mais ou menos onde é que o sol nasce, né, onde é que ele se põe. Então, eu sei que se eu esticar o meu braço direito para o leste, né, e o esquerdo para o oeste, o meu peito, meu rosto vai ficar voltado para o norte e minhas costas vão ficar voltadas para o sul. Então eu consigo identificar, e aí se eu tiver um ímã aqui que ele esteja orientado na direção norte e sul, eu sei identificar qual é o polo norte e eu sei identificar qual é o polo sul, né? Sim, falando é relativamente fácil, né? E os ímãs são barras de ferro, tá? Uma barra de ferro que é momentaneamente imantada, e aí deixa eu fazer aqui um parêntese. A gente vai utilizar algumas palavras como sinônimos, tá? Imantada, magnetizada, são duas palavras que vão ser sinônimos, tá certo? Então, imantada, semelhante a um ímã, magnetizada, que possui magnetismo, né? Então, a barra de ferro é momentaneamente imantada com a presença de um ímã, tornando-se magnetizada também. Então, vejam, eu posso ter um pedaço de ferro, que esse pedaço de ferro está magnetizado, ele é um ímã, né? Agora, eu posso ter um pedaço de ferro também, como na maioria das vezes a gente tem, que ele não é um ímã. Então, qual é a diferença de um material imantado e um não imantado, né? O material não imantado, ele tem seus átomos, no caso os átomos de ferro, eles todos bagunçados, cada um girando, virado para uma direção diferente. Ou seja, o norte e o sul eles estão, né, bagunçados assim, eles acabam se cancelando, se autocancelando. Porém, quando você consegue, por algum processo, fazer com que esses pequenos ímãs, que aí é o que a gente chama de ímãs elementares, né? Quando você considera a própria molécula de ferro, né? O próprio átomo de ferro, como um ímã pequenininho, né? Então, quando você consegue, por algum processo, ou passando uma corrente elétrica, ou aproximando um campo magnético, né? Quando você consegue fazer com que boa parte desses pequenos ímãs, esses ímãs elementares, eles fiquem orientados todos na mesma direção, é quando você tem, né, a organização desse material como um material imantado, ou um material magnetizado, né? E vejam, como é que um ímã atrai um pedaço de ferro? É porque a presença do campo magnético, ele produz, né, pelo menos na região próxima onde ele se encontra do material de ferro, ele produz essa organização, entendeu? Então, por produzir essa organização, é claro que, vocês estão vendo aqui, que eu estou aproximando o meu ímã da barra de ferro pelo lado norte. Então, quem é que vai ser atraído pelo lado norte? Os lados sul. E quem vai ser repelido pelos lados norte? O lado norte também. Então, por isso que o lado sul vão se voltar para o lado norte e o lado norte vai ficar voltado para o outro lado. Tá certo? Então, veja,
Pela proximidade do sul com o norte aqui, essa força vai ser maior para cá do que a repulsão desse norte com esse norte, que vai estar mais distante, né? Então essas forças sul aqui. Se por acaso eu afastar esse ímã daqui, provavelmente essa configuração aqui ela vai se desmanchar, porque ela vai, a gente lembra, né, que cada átomo ele está em constante movimento, então a própria agitação térmica vai fazer com que isso aqui seja bagunçado, né, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento, mas um metal normal, um pedaço de aço, um pedaço de ferro, rapidamente ele se desmagnetiza, né? Por exemplo, quando você coloca um pedaço de ferro perto de um ímã e deixa ele um bom tempo, quando você tira, às vezes ele continua atraindo, mas é por pouco tempo, né? Não sei se vocês já viram isso em chave de fenda, por exemplo, né? Você faz muita, que inclusive tem algumas chaves de fenda que já vem com a ponta magnetizada também para segurar o parafuso, né? Enfim, então essa é a ideia microscópica, né? Na, na, na dimensão quântica, né? Na dimensão atômica, de como é que o material ele é imantado ou ele não é imantado. Existem também algumas teorias, por exemplo, de que essa pedra ímã ela recebe uma descarga elétrica, né? Um raio caiu nela e por isso que ela fica magnetizada, né? Existem algumas teorias, enfim. Uma propriedade bastante conhecida dos ímãs, que é a que não existem monopolos magnéticos, né? O que são monopolos? É um polo só. Então, uma das propriedades de um ímã é que nenhum ímã, você nunca vai encontrar um ímã apenas com um polo. Você até encontra cargas elétricas positivas, cargas elétricas negativas, você consegue separar, mas ímãs, polos magnéticos, você nunca vai conseguir separar. Ou seja, a se quebrar um ímã, criamos sempre outros ímãs menores. Então, isso aqui a gente conhece muito bem no nosso dia a dia, né? A gente tem um ímã, por exemplo, nesse caso aqui, né? Um ímã no formato de uma barra, onde você tem concentrado o polo norte e o polo sul. Se você quebra esse ímã ao meio, você forma dois novos ímãs. E não você separa o polo sul do polo norte, né? Esses ímãs, cada um com seu polo norte e polo sul, eles vão passar a se atrair, né? A partir dos polos contrários e repelido dos polos iguais. Se esse mesmo pedaço você partir novamente, cada pedacinho forma-se um novo ímã. Até pequenos pedacinhos que quando você quebra um ímã, restam, ali também são ímãs, né? Então, se você mantiver esse processo de quebrando, você vai chegar na menor porção do ímã, que vai ser um átomo de ferro. Nesse caso, né? Pode ser um átomo de outra, ou uma molécula de outro material também, dependendo do ímã, né? Só que assim, quando o próprio elétron e o próton eles estão em movimento, né? Que eles geram o seu spin, quando eles geram o próprio campo magnético, eles já geram com os dois polos ao mesmo tempo, com o polo norte e o polo sul. Então, a movimentação das partículas elétricas, né, de partículas elétricas, eles geram ao mesmo tempo dois polos. Não tem isso de gerar um polo de uma forma e gerar o outro de outra forma. Por isso que você nunca vai ter a separação dos polos, né? Você nunca vai ter o que eles chamam aí de monopolos magnéticos. Como eu mencionei ainda há pouco, a própria Terra, planeta no caso, né?
ele funciona como um ímã gigantesco, gigantesco, né? Então, é como se, por exemplo, dentro do nosso planeta a gente tivesse um ímã mesmo, né, de material ferromagnético, onde o polo sul desse ímã ele está voltado para o norte da Terra. E o polo norte desse ímã interno ele está voltado para o polo sul do planeta. Ele não coincide exatamente com o eixo da Terra, né, o eixo de rotação, de inclinação. Ele é muito próximo. Aqui tem, acho que é alguns poucos graus, eu não me recordo agora quantos são de diferença. Mas aqui no meio do planeta, que há 500, pouco mais de 500 anos atrás, a gente teve um grande movimento, né, marítimo das grandes navegações. Eles utilizavam justamente esse instrumento aqui, a bússola, que aponta aproximadamente para o norte e para o sul. Ele não aponta exatamente, ele aponta aproximadamente. Só que aqui no meio do planeta, essa diferença ela é mínima, né? Não dá para você se perder. Claro, lá no Polo Norte e mais próximo do Polo Sul, essa diferença ela é, né, bem acentuada. Mas aqui na região central da Terra é menos acentuada e dá para se orientar a partir de bússolas, né? E aí o campo magnético que é produzido pelo interior da Terra, e na verdade ainda não se tem uma teoria bem precisa de como esse campo magnético surge, né, de como é formado esse campo magnético. Se sabe apenas que esse campo magnético provém do interior da Terra, que é justamente o magma, né, a gente tem a crosta terrestre, a gente tem o magma e tem o núcleo, né, o núcleo que é um núcleo líquido, né, é um núcleo líquido. E esse núcleo, em função da rotação da Terra, ele também tem uma rotação, né? Ele também gira o líquido, como se você pegasse um copo com água e você começa a girar o copo, fazer movimentos no copo, o líquido acaba acompanhando também, né? Então existe muito estudo ainda existe, sabe? Porque não se compreende exatamente como é que isso acontece, mas o núcleo é formado em mais de 90% por minério de ferro, então um material ferromagnético, e aí com certeza a movimentação desse magma, né, desse núcleo líquido, ele por ser de ferro, de magnetismo, ele produz esse grande campo magnético. É um campo magnético que ele não fica concentrado dentro da Terra, do planeta, mas ele se espalha, certo? Para fora do planeta, inclusive para regiões bem distantes. Eu vou mostrar mais um pouco à frente uma imagem. Ele é bem maior do que a atmosfera terrestre. Vocês conseguirem ver nessa ilustração aqui, ó. A atmosfera é um pouquinho brilhante aqui. O nosso campo magnético ele é muito mais amplo mesmo, né? Nesses locais onde você tem o polo magnético, né, você tem fenômenos como a aurora boreal, onde partículas eletricamente carregadas que vêm do Sol, elas são pegas pelo campo magnético da Terra, né, e são direcionadas, né, para determinadas regiões. Esse movimento, além de direcionar, eles aceleram as cargas elétricas, e essa aceleração dessas cargas elétricas, que muitas vezes são elétrons mesmos, ou dois prótons e dois nêutrons, né, juntos, que a gente chama de partícula alfa, por eles né, mudarem sua trajetória,
eles passam a emitir luz. E aí você vê aqueles fenômenos, né, luminosos durante a noite da aurora boreal. Quem não viu, procura na internet que é bem bacana, né? E tem uma grande curiosidade que é o seguinte: é, por você colocar aqui, né, uma bússola no Equador aqui, por exemplo, e a parte da bússola que aponta para o norte da Terra, o norte geográfico, a gente chamar de norte, e essa parte aqui, sul, a gente chama, é a que aponta para o sul geográfico, se entendeu, né, depois de muito tempo, que os polos da Terra eles são invertidos. Então, se esse polo aqui da bússola aponta para o polo norte, é porque lá tem um polo sul. E se esse polo aqui, que eu chamo de polo sul, ele aponta para aqui para baixo, é porque lá tem um polo norte. Então, existe uma diferença entre polos magnéticos e polos geográficos. E esses polos eles são invertidos, né? Então, onde é que fica o polo sul geográfico? Fica lá na Antártida. E onde é que fica o polo norte magnético? Fica lá próximo também, né? Então, existe uma diferença entre polo sul e entre polo geográfico e polo magnético, certo, gente? E esses são invertidos. O que é que a gente pode dizer mais aqui? Sim, com relação a campo magnético, por exemplo, a gente só consegue se orientar a partir de uma bússola porque o nosso planeta ele tem essa dinâmica, né? Alguns, alguns estudiosos, cientistas dizem que, inclusive, se esse campo magnético não existisse na Terra, provavelmente a gente não teria tido é, o aparecimento de vida, ou se a gente tivesse, a gente não teria vida tão abundante assim, porque muita da radiação solar que nos chega, a radiação do universo como um todo, não só do Sol, mas principalmente do Sol, porque está mais próximo, teria eliminado, né? Porque o campo magnético ele serve também como uma barreira de proteção de grande importância, né? E a gente sabe também, a partir de estudos geológicos, né, que esse campo magnético da Terra, ele com tempos, né, de tempos em tempos, sei lá, séculos, milênios em milênios aí, ele vem se alterando, né, ele vem se invertendo. Então, talvez essa inclinação aqui já seja um processo de mudança, né, do campo magnético. Enfim, existem inclusive agências que monitoram tal, essa coisa toda, né? Então, essa é claro que tanto essa como essa são ilustrações, né? Não são imagens reais. E essa daqui também é uma ilustração. Mas é uma ilustração interessante porque ó, dá uma dimensão boa de como é o campo magnético. O campo magnético ele é muito amplo, né? Chega a centenas de quilômetros, né? Fora da Terra. E ele é chamado de magnetosfera, ou seja, uma atmosfera magnética, né? Bem maior de que a atmosfera, né, gasosa que a gente tem. A magnetosfera protege a superfície da Terra das partículas carregadas do vento solar, ou seja, o Sol, para todos os lados, né, em todas as direções, ele emite o que a gente resume e chama de vento solar. Mas na verdade são bilhões e bilhões de partículas carregadas eletricamente, quer sejam elétrons, quer sejam íons, né, positivos, quer seja ele emite diversas outras partículas como neutrinos, né? Com partículas como muons, por exemplo. Muons é um tipo de partícula elementar que não constitui a matéria que a gente conhece, né? É um outro tipo de matéria que a gente só consegue em laboratório, em aceleradores de partícula, enfim.
e uma outra grande quantidade, né? Então, todas essas partículas é o que a gente chama de vento solar. E o campo magnético ele desvia isso para que a gente não receba essa carga de radiação, né, de matéria extremamente veloz que chega diretamente, não chega diretamente na superfície da Terra, né? Então é comprimida no lado diurno do Sol devido à força das partículas que chegam e estendido no lado noturno. Olha só. Então esse lado que fica voltado para a Terra, que é o diurno, o campo magnético ele é comprimido, né? Porque ele recebe as partículas elétricas e ele desvia essas partículas, né? E ele é esticado do outro lado. Então existe uma interação entre essas partículas e o próprio campo, né? E aí nesse lado de cá ele percorre mais centenas e centenas de quilômetros fora da Terra aqui, bastante comprido. O campo magnético é a região do espaço. Então a ideia de campo vai ser aquela mesma ideia de campo elétrico que nós tínhamos, né? Vai ser uma região no espaço invisível, a gente não consegue ver, né? Mas ali você tem o aparecimento de forças magnéticas, né? Então, a semelhança da eletricidade, cargas elétricas que se atraem e se repelem, ímãs também se atraem e se repelem. Então, e o ímã ele vai se atrair, se repelir, como a gente mencionou nas aulas anteriores, a partir de forças à distância. Então, os ímãs eles não vão se tocar, mas eles vão se repelir, eles vão se atrair, certo? E isso ocorre justamente pela presença de campos, nesse caso, campo magnético, tá? Então, antes das partículas se encontrarem, né, dos corpos se encontrarem, os campos já estão interagindo. E esses campos são invisíveis, né? Esses campos, a gente faz essas representações aqui de linhas pontilhadas com setinhas para a gente mais ou menos entender o funcionamento, né? Então, por exemplo, o Polo Norte e o Polo Sul, como eles têm linhas de campo, no Polo Norte as linhas de campo magnético elas saem e no Polo Sul elas chegam. Então, um lado de um ímã que tem um norte, se ele se aproxima do Polo Sul, essas linhas elas coincidem, né? E se atraem e produzem uma força de atração. Se ligam e produzem uma força de atração. Em dois polos que são diferentes, essas linhas elas não se ligam e elas produzem forças de repulsão, né? O campo magnético é uma região do espaço capaz de exercer força sobre cargas elétricas em movimento e em materiais dotados de propriedades magnéticas. O campo magnético é uma grandeza física vetorial, então ele tem direção, sentido e também módulo. E a medida do campo magnético é o Tesla, que é representado pela letra T maiúscula, certo? Em homenagem a Nikola Tesla, né? A gente acho que até comentou sobre Tesla na primeira aula, né? De eletricidade. Cargas elétricas em movimento produzem campos magnéticos. Então, a origem do campo magnético é justamente a movimentação das cargas elétricas. Uma carga elétrica parada, ela não produz um campo magnético. Uma carga elétrica em movimento, ela produz um campo magnético. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a representação gráfica, né, de um campo magnético, mas esse campo magnético ele pode ser visualizado, por assim dizer, quando a gente faz exatamente aquele experimento que eu estava mostrando lá no início. Quando você tem um ímã e você espalha limalha de ferro, né, em cima de uma folha, você consegue ver algumas curvas aqui, ó, como se fossem realmente, né, linhas de campo elétrico,
certo? Linhas de campo elétrico não, campo magnético, desculpe, né? Que se ligam e algumas aqui, ó, que saem, né? Essas aqui elas não se ligam. Teoricamente elas conseguem fazer essa curva toda aqui, mas nem sempre, né? E aí esse campo magnético influencia o que está próximo dele, que também possui propriedades magnéticas, né? Então uma bússola ela é desviada do campo magnético terrestre quando ela encontra um campo magnético mais intenso, né? E clipes de papel, por quê? Porque são de aço, são feitos de aço, e aí acontece aquela magnetização temporária que a gente mencionou. O campo magnético aqui do ímã vai magnetizar temporariamente, e essa magnetização é a magnetização de atração, não é uma magnetização de repulsão, certo? Novamente a gente mencionou, né, que o campo magnético, os polos contrários se atraem, polos iguais se repelem, mas essas forças de atração e de repulsão, elas são produzidas justamente pelo campo, né? Pelo campo magnético, pelos campos magnéticos que interagem, tá certo? Então, aqui só falar rapidamente de alguns campos magnéticos que são gerados, por exemplo, com a passagem da corrente elétrica em um fio. Quando um fio retilíneo é percorrido por uma corrente elétrica, ou seja, quando ele é percorrido por cargas elétricas em movimento, ele gera ao seu redor um campo magnético. Então, ó, um fio, você pegar um fio em linha reta e passar por ele uma corrente elétrica, quer seja ligando ele a uma pilha, quer seja ligando ele a uma tomada na parede, em torno desse fio vai surgir, ó, campos magnéticos. Os campos magnéticos que surgem, eles são circulares, eles têm uma orientação, ou seja, dependendo do movimento da corrente, se é numa direção ou se é na outra, eles têm uma direção de giro, é como se eles girassem, tá? Como se eles girassem. E em cada ponto do fio você tem aí a criação de um campo magnético, e esse campo magnético também, quanto mais afastado estiver do fio, menor ele vai ser, ou seja, a intensidade do campo magnético diminui com a distância, né? Certo? Aqui é a representação gráfica de um campo magnético em um fio. É claro que a gente não visualiza isso, né? A gente não visualiza, a gente só consegue ver se, por exemplo, se trouxer um pedaço de ferro aqui, dependendo da corrente, você vai ter uma pequena atração. Se você tiver um ímã aqui próximo, o fio vai ser atraído, né? Pode acontecer essas coisas. Se eu pegar um fio que passa corrente elétrica e eu fizer, ó, uma curva, se eu construir com esse fio um círculo, acontece um fenômeno de que essas linhas de campo elas vão ficar mais próximas umas das outras, ó. Então o campo magnético aqui dentro disso aqui, uma volta de fio a gente chama de espira, né? Uma volta de fio a gente chama de espira. O campo magnético dentro da espira, ele se intensifica. Ele é bem maior do que o campo magnético assim, com o fio esticado, tá? E se ao invés de uma volta de fio, você fizer, né, várias voltas, ó, uma, duas, três, quatro, sei lá quantas, né, fizer isso aqui, um conjunto de espiras a gente chama de solenoide, né? Você fizer um solenoide e você passar a corrente elétrica por esse fio, você vai estar dentro do solenoide construindo o que a gente chama de campo magnético, né? Um campo magnético retilíneo, ó. Campo magnético praticamente uniforme aqui. Uniforme porque as linhas de campo elas vão ficar espaçadas uma, né, exatamente com relação à outra, espaçadas, e
com basicamente a mesma intensidade aqui no centro, tá certo? A mesma intensidade. Vocês veem que quando se afasta do centro, ele fica meio bagunçado aqui, né? Mas no centro, a concentração de linhas é intensa. Isso faz com que o campo se fortaleça, tá certo? Então, como eu mencionei lá no início, em algum momento da história do desenvolvimento dos fenômenos elétricos e magnéticos, houve essa união, né? Então, o eletromagnetismo é o ramo da física que estuda as relações entre a eletricidade e o magnetismo como um fenômeno único. Essa teoria ela baseia-se nos seguintes princípios: cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos, foi o que a gente já mencionou aqui. E quando você varia o campo magnético, né, o que a gente chama de fluxo magnético, variação de fluxo magnético, você produz um campo elétrico. Durante muito tempo acreditou-se que eletricidade e magnetismo eram fenômenos distintos, né? Em 1600, o médico e físico inglês William Gilbert escreveu um livro distinguindo essas duas teorias, né? Ele descreve o magnetismo e ele mostra as principais diferenças entre o magnetismo e a eletricidade, né? E é nesse livro de Gilbert que ele define a Terra como um ímã gigante, né? Ele define a Terra como se fosse um grande e exagerado ímã, né? Apesar dessa diferenciação entre os dois fenômenos, havia fortes indícios de que existia alguma relação entre eletricidade e magnetismo, né? Mas ninguém sabia explicar por quê. Aí vem, depois de aproximadamente 220 anos, né, Hans Christian Ørsted, né, ou Ørsted, que era dinamarquês, era da Dinamarca, encontrou uma relação entre eletricidade e magnetismo, o que só foi possível graças à invenção dos geradores elétricos. Ou seja, esses geradores elétricos aqui são as pilhas, né, as pilhas elétricas que produzem eletricidade constante, né? E a primeira pilha foi inventada por Alessandro Volta, italiano, né? Eu mencionei isso semana passada. Alessandro Volta, que em homenagem a ele foi dado o nome da tensão elétrica, né? Da unidade de tensão elétrica de volts. Então, a invenção de geradores elétricos que permitiam a geração de correntes elétricas duradouras e estáveis, necessárias para o estudo dos fenômenos. Aqui tem uma representação, pessoal, de uma onda eletromagnética, mas eu vou deixar para explicar um pouquinho mais na frente, tá? Então, Ørsted demonstrou a existência dessa interação a partir de um simples experimento. Na verdade, ao que parece, essa relação ele descobriu por acaso, né? Conta-se que ele estava trabalhando com fios que ele passava corrente elétrica, fios ligados a pilhas semelhantes à pilha de Alessandro Volta. E quando ele ligava e deixava a pilha, né, a corrente elétrica percorrer aqui, por acaso ele estava com uma bússola próxima, né? E ele começou a notar que quando ligava a corrente elétrica, a bússola se movimentava. Quando ele desligava, ela deixava de se movimentar, voltava à posição anterior. E isso ele acabou. Aí ele pegou a bússola e colocou mais próximo, e aí a intensidade do fenômeno foi aumentada, né? Então ele descobriu que existia, mas ele não conseguiu dizer exatamente por que o que estava acontecendo ali, né? Então ele colocou uma agulha magnética próxima a um condutor de eletricidade. Para isso ele utilizou uma bússola e um fio de platina em um circuito, ou seja, junto com uma pilha, né?
O fio de platina, ao ser percorrido pela corrente elétrica, ficava incandescente, o que garantia uma corrente suficientemente intensa. Quando o fio era aproximado da bússola, sua agulha magnética sofria deflexão, né? E, na verdade, ele sofria deflexão nesse sentido aqui, né? Perpendicular ao fio. Foi em 1831, ou seja, quase aí 11 anos depois, que Michael Faraday, que era um inglês, utilizou um núcleo de ferro e duas bobinas A e B para mostrar que a variação de fluxo magnético também gerava corrente elétrica. Então, Faraday, antes disso, inclusive, ele pesquisou esse experimento de Oersted, né? Ele percebeu que alguma coisa, quando a corrente elétrica passava no fio, alguma coisa saía desse fio, que era justamente essa coisa que girava a bússola, a agulha da bússola, né? E essa coisa era alguma coisa magnética, né? E Faraday fez experimentos para entender como é que era isso. Então, ao invés dele trabalhar com o fio na horizontal, ele construiu, né, um equipamento que o fio ficava na vertical e ele começou a mapear o campo magnético ali. Inclusive a ideia de campo, de dizer que essa coisa que saía fora do fio era um campo, né, elétrico, um campo magnético, foi criação de Faraday, né? E aí ele mapeou e aí ele disse o seguinte, que existia sim alguma coisa que saía do fio quando a corrente elétrica passava, era como se fosse um vento, né, que girava e que no girar ele levava quem era magnético junto com ele, né? Então tem um filmezinho que é bem bacana, rapaz, que é, na verdade é um documentário sobre aquela fórmula de Einstein é igual a mc ao quadrado, mas que dentro eles falam um trechinho assim de, eu acho que uns 7 a 15 minutos, eles falam da história de Faraday, sabe? E Faraday é um cara um cientista que ele é pobre, ele foi autodidata, ou seja, ele não recebeu formação escolar, né, a não ser para as primeiras letras, né, e as primeiras escritas. Foi muito pobre, o pai de Faraday morre quando ele ainda é criança. Ele precisa trabalhar, por isso que ele deixa de estudar, ele precisa trabalhar para ajudar a mãe, para cuidar dos irmãos. Só que Faraday, ele é muito esperto e ele começa a trabalhar, né, em locais assim e ele consegue um emprego num local que o cara faz, encapa livros, né? E em alguns horários ele fazia leitura e ele pegava também livros emprestados, ia para casa e lia, né? Então ele começou a estudar e ele era muito curioso. E nessa época lá na Inglaterra já existia, ó, 1831, a Real Sociedade de Ciências, né, a Royal Society, ela tinha de uma forma periódica, a cada semana, a cada mês, sei lá, apresentações de descobertas científicas, né, como se fosse aulas ou como se fosse um teatro, por exemplo, né, que algum cientista ia lá e apresentar suas experiências, tal, e explicar e demonstrar alguns fenômenos. E teve uma dessas experiências que Faraday, ele ganha um ingresso, né, porque não era todo mundo, ele não é da nobreza, então ele precisava de um convite, ele ganhou um ingresso, né, e nesse ingresso que ele ficou muito impressionado, que foi com a palestra de Humphrey David, que também era um químico da época, né? E só que ele era
um químico, mas ele tinha seu próprio laboratório, ele, né, tinha todos os equipamentos, ele era da nobreza, né? Ele conseguia, né, bancar o que ele precisava. Então, o que é que acontece? Ele fica muito impressionado e depois ele vai, anota toda a palestra de Humphrey Davy e vai lá se encontrar com ele no laboratório, se colocar, né, à disposição, se ele precisar de algum entrega, ele encaderna, faz um cadernozinho bem bonitinho e entrega para Humphrey Davy. Humphrey Davy fica muito impressionado, mas ele disse que já está com vários assistentes, que caso precise ele entra em contato com Faraday. E é exatamente o que acontece. Um dos assistentes sofre um, um acidente, né, e fica impossibilitado de trabalhar e ele chama Faraday e pronto. E aí é a grande oportunidade de Faraday, que ele não só passa a ajudar no laboratório, a aprender, né, vendo, mas ele também começa a desenvolver suas próprias investigações. E é aí que Faraday tem contato com essa experiência de Oersted e tem condições de reproduzir a experiência e de avançar, né, criando inclusive coisas que hoje em dia são fantásticas para Faraday, né? Criou o conceito de campo magnético. Ele é o inventor do primeiro motor elétrico. Ele começa a buscar como essa daqui é uma relação entre eletricidade produzindo campo elétrico. Ele começa a buscar a relação que teria invertida. Como é que um campo elétrico poderia criar uma corrente elétrica, né? E é nessas investigações que ele inventa o motor elétrico e que ele descobre o que é chamado hoje de lei de Faraday, né? Que é quando você tem um campo magnético variando, a variação de um campo magnético produz uma corrente elétrica. E essa variação, como foi dito aí no slide anterior, né, ele consegue com bobinas, né, e com fios, né, com núcleos de ferro tal. E aqui, ó, ele liga, ele constrói duas bobinas, né? Uma ele liga a uma pilha e aí ele tem uma chave aqui onde ele vai ligar para a corrente elétrica circular e nessa outra, né, ele identifica a passagem da corrente, né? Isso aqui é um equipamento bem moderno, né? Mas ele identifica. E o que é que acontece? Ele identifica que só quando liga ou quando desliga é que esse outro aqui vai passar corrente elétrica, né? Porque aqui você vai ter uma produção. Por que quando liga, quando desliga? Porque quando liga, o campo magnético ele vai de zero até o máximo, né, em instantes. E quando desliga, ele vai do máximo até zero. Então você tem variação de campo magnético. É a variação do campo magnético que produz corrente elétrica. Então você só vai ter uma corrente elétrica sendo gerada, uma pequena corrente elétrica sendo gerada, quando o campo elétrico ele tá aumentando ou diminuindo, né? Então são grandes descobertas de Faraday que em 1831, né, daí para frente, ele inclusive apresenta essas descobertas na Royal Society, né, a Sociedade Real de Ciências. Ele é aprovado como um membro dessa sociedade, né? E mesmo ele sendo uma pessoa humilde, né? Porque essa sociedade ela era para cavalheiros, né? Cavalheiros, para pessoas da nobreza. E Faraday sofre muito preconceito, né? Com relação às suas pesquisas e às suas descobertas, não porque eram ruins, muito pelo contrário, eram inéditas, né? Ninguém tinha estudado isso ainda, mas justamente porque ele não era da nobreza.
Então, em 1832, na Inglaterra, utilizou um núcleo de ferro e duas bobinas, A e B, para mostrar que a variação do fluxo magnético também gerava corrente elétrica. Faraday percebeu que nos momentos em que conectava ou desconectava a bobina A na fonte, passava uma corrente elétrica na bobina B, mas essa corrente aparecia somente em pequenos instantes, somente logo depois que ligava, logo depois que desligava. A partir daí, a partir dessa experiência, ele concluiu que essa corrente elétrica ocorria em virtude da variação do campo magnético, que aparecia quando a bobina A era ligada e desaparecia quando essa bobina era desligada. Esse fenômeno ainda hoje é conhecido como indução magnética, ou lei de Faraday, né? Levou o nome dele. Os fenômenos eletromagnéticos eles foram descritos por um conjunto de leis formulado por James Clerk Maxwell, que é esse cara aqui, ó. Maxwell, se não me engano, ele era irlandês, era? Agora não me recordo, não. Ele estudou o efeito de forma inversa àquela apresentada por Faraday, né? Assim, mostrando a variação do campo elétrico sobre o campo magnético, propôs 4 equações, as chamadas equações de Maxwell. Na verdade, ele organiza, né? Algumas equações que já tinham sido desenvolvidas, né? As duas leis de Gauss, tá? Sobre o fluxo fechado, né? Do campo elétrico do campo magnético, a lei de Faraday, né? Que é essa que Faraday descobriu agora, que a gente mencionou agora, né? E a lei de Ampère, que Maxwell faz uma correção, né? Essa parte aqui, dessa soma aqui da corrente elétrica, é Maxwell que acrescenta. Já existia essa parte que foi feita por Ampère, mas ele acrescenta para que a lei ela consiga, junto com as demais, descrever completamente os fenômenos magnéticos e elétricos junto, né? Então, ele mostrou a existência dos campos eletromagnéticos. Trata-se da concentração de cargas elétricas e magnéticas, as quais movimentam-se como ondas. Por esse motivo, são chamadas de ondas eletromagnéticas e propagam-se à velocidade da luz. A luz é um exemplo de onda eletromagnética. Então, Maxwell, ele é logo depois de Faraday, né? É desse século XIX, 1800 e alguma coisa, só que Maxwell ele é um pouquinho mais novo, ele é mais novo, né, de que Faraday. Inclusive eles são contemporâneos, eles chegam a se encontrar, né? Faraday bem velhinho e Maxwell jovem, né? Maxwell, quando ele desenvolve essas leis dele, ele menciona isso para Faraday, né? Porque Faraday ele já suspeitava que a luz, né, ela fosse resultado de fenômenos elétricos e magnéticos. Matematicamente, quem faz essa unificação entre a eletricidade e o magnetismo, matematicamente falando, é Maxwell, né? Onde ele mostra que esse conjunto de equações aqui, ele descreve uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética, ele imagina que ela se propague no meio material que ele chama de éter, né? Ele não diz que ela se propaga no ar, nem em canto nenhum, mas um meio material chamado de éter, que ele pensa que essa onda é como uma onda mecânica, né? E quando ele quando ele calcula a velocidade de propagação dessa onda, ele chega ao valor da velocidade da luz. Daí ele conclui que a luz é uma onda eletromagnética. E aí você tem, nesse momento, final do século XIX, uma gigantesca unificação das teorias físicas. Você já tinha eletricidade junto com o magnetismo, agora
O eletromagnetismo, ele também descreve a óptica, né? A óptica, porque a luz sendo uma onda eletromagnética, todos os fenômenos luminosos, eles agora são incorporados no eletromagnetismo, né? Então, não só a luz, que é uma onda eletromagnética, mas todas as outras ondas eletromagnéticas que a gente conhece, como as micro-ondas, como as ondas de rádio, como o rádio, os aparelhos utilizados nos exames de radiografia, ou seja, os raios-x, né? São outro exemplo de presença de ondas eletromagnéticas. Ultravioleta, infravermelho, né? Tudo são ondas eletromagnéticas. O que é que varia, o que é que muda de uma para outra? O que muda de uma para outra é justamente essa distância aqui, ó. Vocês estão vendo esse ponto aqui onde uma onda se inicia, ela sobe, desce e volta ao mesmo valor inicial. Essa distância daqui para cá é o que a gente chama de comprimento de onda, né? É o comprimento que a onda leva para ela se iniciar novamente. Então veja, eu tenho uma crista e eu tenho um vale. Quando é que eu vou ter novamente uma crista e um vale? Né? Essa distância daqui. Então, o que muda entre essas ondas eletromagnéticas é esses comprimentos de onda, né? E aí Maxwell também define que toda onda eletromagnética ela tem uma velocidade só, né? Ela se propaga com a mesma velocidade, no vácuo inclusive, que é a velocidade da luz. E aí, para que uma onda ela consiga percorrer um caminho maior ou um caminho menor com a mesma velocidade, ela vai mudar o seu tempo, né? Então ela vai oscilar, ou seja, vai subir, descer e voltar ao mesmo ponto, mais rápido ou menos rápido. Que é essa oscilação aqui é representada pela frequência. Então a gente tem duas características de uma onda que definem uma onda eletromagnética. É a sua frequência ou o seu comprimento de onda, certo? E aí, claro, o comprimento de onda, quanto a onda consegue, né, subir e descer, é basicamente quem também vai definir características de como essa onda se comporta em contato com a matéria, né? Ondas com maior comprimento de onda, que elas conseguem, né, ter maior, subir mais e descer mais, elas conseguem contornar obstáculos mais facilmente. Por exemplo, um exemplo de uma onda de grande comprimento de onda são as ondas de rádio, são as ondas de TV, as ondas eletromagnéticas, né, de rádio e de TV. Por isso que elas são facilmente distribuídas a partir de antenas. O exemplo de uma onda eletromagnética com pequeno comprimento de onda são as micro-ondas. A própria luz visível também, né? Ou seja, ela não consegue a luz visível, por exemplo. Por que a luz vermelha ela é utilizada para sinalizar? Porque se você comparar lá no espectro eletromagnético, que é isso aqui, né? Veja, no espectro eletromagnético, que é mais ou menos a descrição de todas as ondas que a gente consegue ver. As ondas eletromagnéticas são oscilações formadas por campos elétricos e magnéticos. Deixa eu voltar aqui. O que é que acontece, gente? Quando eu vario o fluxo magnético, eu produzo um campo elétrico. Quando eu vario o campo elétrico, eu produzo um campo magnético. Então, na medida em que você gera uma onda eletromagnética, ela mesmo vai se autoalimentando. Você tem a produção de um campo elétrico que gera um campo magnético, que gera um campo elétrico, que gera um campo magnético, e assim a onda se propaga. Formada por campos magnéticos e elétricos variáveis que se propagam tanto no vácuo quanto em meios materiais. Elas são ondas tridimensionais e transversais, que viajam na velocidade da luz, transportando exclusivamente energia.
Apresentam-se na forma de ondas de rádio, que são as que têm maior comprimento de onda, ó, comprimento de onda na ordem de 100 metros. Micro-ondas, rádio, TV, que é um pouquinho menor. Micro-ondas, ó, que já tem as dimensões aqui bem mais próximas da nossa realidade. Infravermelho, né? Ó, 0,01 centímetro. O infravermelho, que a faixa do infravermelho ela é bem grande, hein? Ela vai de 0,01 centímetro até juntinho aqui da luz vermelha. A luz visível, né, que é esse espectro daqui, gente, é daqui para cá. Ele é dentro de todo o espectro eletromagnético, ele é extremamente fininho, curtinho, tá? Ou seja, de tudo que é onda eletromagnética, a gente só consegue ver isso aqui, ó. A gente só consegue ver isso aqui. Tudo isso para cá e tudo isso para cá são ondas invisíveis. Tá? Os nossos olhos não captam, tá? Depois da luz visível tem o ultravioleta, os raios X, que ele chama tem, o ultravioleta também ele tem faixas, né? UVA, UVB, UVC, tem faixas também. Raio X, raios gama, que quando você vai se deslocando para cá, o comprimento de onda vai ficando muito, mas muito pequenininho, tá? E chega a dimensões, por exemplo, dos raios X, a dimensões de moléculas, né? Moléculas a átomos, e os raios gama, inclusive, que chegam à dimensão de núcleo atômico, ou seja, é muito menor ainda do que o átomo, tá? Em ordem crescente de frequência e energia. Por tratarem-se de fenômenos ondulatórios, elas podem sofrer reflexão, refração, absorção, difração, interferência, espalhamento e polarização, que são fenômenos ondulatórios, né? Todos esses aqui são fenômenos ondulatórios, tá certo? Então, ó, raios X, raios gama, eles são super perigosos, são considerados inclusive, né, materiais, a gente consegue isso com materiais radiativos, porque eles são gerados a partir de oscilações do núcleo, tá? Os raios X, os raios gamas, enfim. Onde a gente encontra as ondas eletromagnéticas no nosso dia a dia? As ondas de rádio, elas são largamente utilizadas nas comunicações, né? O sinal de rádio, televisão, celular, encontra-se nessa faixa de frequência. As microondas nos fornos microondas, né? Também são muito utilizadas nas comunicações. Os roteadores de internet sem fio, popularmente conhecidos como Wi-Fi, utilizam microondas de frequência que variam entre 2,4 GHz e 5,8 GHz, mas também em forno micro-ondas também, né? Infravermelho é também conhecido como ondas de calor. Alguns dispositivos de segurança equipados com visão noturna são capazes de captá-los. O infravermelho é onda emitida quando usamos um controle remoto. Com infravermelho também que aqueles sensores de presença são utilizados, enfim. Luz visível é a faixa das ondas eletromagnéticas que se localiza entre as frequências de 480 terahertz e 750 terahertz, né? Então, uma faixa bem pequenininha. Se vocês deram uma olhada aqui na faixa do micro-ondas, de 2 até 5, né? Aqui vai de 4 até 7. Essa faixa aqui é muito maior do que essa daqui. Ultravioleta. Após certas frequências, passa a ser considerada uma radiação ionizante, isto é, uma onda eletromagnética com potencial de arrancar elétrons das moléculas, ocasionando o surgimento de anomalias celulares que podem evoluir para um câncer, né? Por isso que a gente usa protetor solar na praia, né? Para evitar as ondas de ultravioleta, ultra VA, ultra VB, né? Que chamam. É bastante utilizada por peritos criminais para a detecção de materiais biológicos, como sangue e saliva. Sua capacidade de ionização também permite usá-la para esterilização de utensílios cirúrgicos, seringas, recipientes. Existem até tratamento
de ultravioleta para desinfecção de frutas, de alimentos, né, também. Raio-X chegam à Terra em pouca quantidade devido à presença da atmosfera terrestre, possuem frequências muito altas e grande poder de penetração, por isso são utilizados para a obtenção de imagens de ossos e articulações e para o tratamento de tumores por meio de radioterapia. A radioterapia é a aplicação de raios X, tá certo? E raios gama não encontrei exemplos no dia a dia, né? São mais experimentos científicos, os raios X, os raios gama são utilizados. Bom, uma aplicação que eu achei dessa parte de eletromagnetismo, né, de ondas eletromagnéticas, que eu acho que é de interesse de vocês, é o sensoriamento remoto, né? O sensoriamento remoto é realizado através do mapeamento da superfície, de qualquer superfície, né, pela radiação por ela emitida naturalmente. Em seguida, captada e analisada por satélites. Então, você tem um satélite que ele se volta para alguma região e daquela região ele sai, sei lá, capturando as ondas eletromagnéticas, claro, e ele vai se movimentando, né, também. Ele cobre uma determinada região e ele vai captando as ondas eletromagnéticas que são refletidas, né? Então, por exemplo, o Sol emite ondas eletromagnéticas, só que dependendo do que você estiver, né, na superfície, se é um telhado, se é uma vegetação, se é um solo descoberto, se é água, né? Parte dessa radiação é absorvida e a outra parte é refletida. E a forma como ela é absorvida e refletida diz muito da superfície. Então, a vegetação, ela geralmente absorve um tipo de radiação e reflete outro. A água reflete bastante. Solos descobertos reflete uma parte e outra. Bom, enfim, isso tudo já se conhece, né? E aí depois que o satélite recebe essas informações, ele transforma essas informações em pixels, né? Ele transforma as informações em pixels e esses pixels são depois estruturados e montado o mapa, né? O resultado pode ser imagens convencionais, que são fotografias feitas pela captação de luz visível, mas também pode ser mapas especiais, como mapas de temperatura, feito através da captação específica de radiação infravermelha. Técnicas computacionais de processamento de imagens são importantes nesse contexto. A NASA é uma referência mundial no sensoriamento remoto. No Brasil, o principal órgão nessa área é o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, também responsável pela previsão do tempo aqui no Brasil. Técnicas de sensoriamento remoto desempenham um papel importante no campo em diagnósticos, como a estimativa da produtividade, avaliação nutricional, detecção de pragas e doenças, previsão do tempo e avaliação da necessidade hídrica das plantas. Esse tipo de técnica se enquadra no contexto da agricultura de precisão, né? Então, por exemplo, é através de sensoriamento remoto que se define quanto foi desmatado na área da Amazônia, por exemplo, por mês, por ano. Um uso particularmente importante do sensoriamento remoto está na detecção das diferenças de reflectâncias relacionadas à densidade da cobertura vegetal. Trata-se da radiometria espectral, que identifica a intensidade com que cada material reflete a radiação eletromagnética em diferentes frequências ou comprimentos de onda. Por essa técnica, dados de reflectância de determinada área são associados à característica das plantas, como a fração de radiação interceptada fotossinteticamente. Então, já existem estudos, isso é muito antigo, de você identificar qual é a radiação, né, absorvida por uma vegetação, por exemplo, como uma floresta, e o que é que ela reflete, né?
que diferencia ela de um rio, que diferencia ela de uma vegetação baixa, como uma pastagem, que diferencia ela do solo descoberto, de pista, de rodovia, de telhado. Então existe isso já tudo, formulazinhas e tudo mais. Para fazer essa associação, foram construídas fórmulas matemáticas de caráter empírico que combinam reflectâncias em diferentes faixas do espectro eletromagnético, em especial as bandas de frequência do visível e do infravermelho próximo. As associações propriamente ditas são chamadas de índices de vegetação, IV. Essa técnica de associação se baseia na forma como a vegetação responde à iluminação em cada faixa de frequência. O elemento mais importante nessa análise é a clorofila, cuja análise da resposta espectral está apresentada na figura abaixo, pela apresentação conjunta da curva de reflectância e do espectro de absorção. Então vejam, aqui ó, eu tenho, aqui é bacana, né? Você tem ó, o solo, como é que o solo, a reflectância espectral do solo, né? Dependendo do comprimento de onda. Então, se o comprimento de onda é menor, ele reflete menos. Se o comprimento de onda é maior, ele já reflete mais. O solo limpo, né? Descoberto que eu estou falando. A água, você consegue identificar, ó, dependendo do comprimento de onda específico. Você tem uma maior, né? Não, a água é essa aqui. A água é aqui embaixo. Isso aqui é a vegetação, né? Desculpem. É a vegetação, né? Isso aqui, ó, clorofila, enfim. A clorofila, ó, ela tem um pico em 453, a clorofila B, nanômetros, e a clorofila A, 662 nanômetros. Né? Então, se você... o seu satélite, você fecha para captar o comprimento de onda, tá? Nessa faixa daqui, ó, daqui para cá, de 453 nanômetros, se você tiver uma grande reflectância, ou seja, se você tiver muita radiação sendo refletida, você identifica que você tem ali clorofila B. Significa que ali tem vegetação. Se você não tem reflectância, você vai entender que ali não tem vegetação, né? E assim por diante. O elemento mais importante nessa análise é a clorofila, cuja análise da resposta espectral está apresentada. Sim, está aqui, é a mesma coisa. A baixa reflectância na parte visível do espectro e alta reflectância no infravermelho. Né? De fato, plantas verdes vivas absorvem a radiação solar na região fotossinteticamente ativa, que elas usam como fonte de energia no processo de fotossíntese. As células das plantas evoluíram para reemitir a radiação solar na região próxima do infravermelho pelo fato de que as radiações com comprimento de onda maior do que aproximadamente 700 nanômetros não são capazes de sintetizar moléculas orgânicas. Assim, uma absorção alta nessa região de comprimento de onda iria apenas servir para sobreaquecer as plantas, danificando tecidos, e não para produzir reações fotoquímicas, né? Relação, esse gráfico aqui é a relação entre as bandas espectrais dos sensores remotos a bordo dos satélites e a reflectância dos objetos. Então, ó, os sensores, que são vários no caso, né? Eles são representados aqui por essas caixinhas, tá vendo? Ó? 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, certo? Então, cada sensor desse vai captar individualmente, né? E identificar individualmente. Por exemplo, o sensor verdinho aqui, ó, ele vai captar a vegetação. O sensor azul, água de rio, né? O sensor, esse laranjado aqui, se é um solo arenoso, certo? Esse vermelhinho aqui deve ser esse solo argiloso e assim por diante, né? Esse daqui, esses brancos, a água de rio, enfim. E assim a gente vai, né? Na figura, cada objeto, alvo, na superfície terrestre apresenta uma curva espectral que indica a reflectância espectral de cada um deles nas diferentes bandas espectrais que compõem os sensores remotos. Cada alvo
reflete de forma distinta nas bandas do visível e do infravermelho. Assim, quanto maior for o pico de reflectância nesse gráfico, mais clara será a cor do objeto, caracterizado na imagem. Quanto menor for o pico da reflectância no gráfico, mais escura será a cor do objeto, caracterizado, né, na imagem. Certo? Desse modo, plantas verdes vivas aparecem relativamente escuras na região fotossinteticamente ativa e relativamente brilhantes no vermelho, porque elas refletem o vermelho e elas absorvem, né, a radiação próxima da região fotossintética e no infravermelho próximo. Ao contrário, nuvens e neve tendem a ser muito brilhantes no vermelho e em outras frequências do visível, mas consideravelmente escuras no infravermelho próximo. Quanto mais planta houver, mais radiação será afetada. Diferentes índices Eita, agora eu esqueci qual era o nome do índice aqui. Diferentes índices de IES e IVs, né, já foram propostos na literatura para lidar com diferentes aspectos das características do solo. Cada um deles foi otimizado para a análise determinada característica, por exemplo, selecionando um intervalo espectral mais adequado para o estabelecimento da correlação entre as reflectâncias medidas e as características do solo. Um IV muito utilizado na agricultura é o NDVI, que em inglês chama-se Normalized, né? Difference Vegetation Index, que é, né, traduzido como índice de vegetação por diferença normalizada, uma vez que apresenta forte correlação linear com o crescimento das culturas. Com as reflectâncias R apresentam valor no intervalo de 0 a 1, o índice de vegetação de diferença normalizada assume valores que vai de -1 até 1. Tipicamente, valores negativos próximos de -1 correspondem à água, valores próximos de 0, menos 0,1 e 0,1 correspondem a áreas com pedra, areia ou neve, e valores positivos relativamente pequenos, 0,2 e 0,4, representam grama, enquanto que valores altos e positivos, próximos a 1, indicam florestas, né? Então, esse texto eu peguei daquele livro, Física para Ciências Agrárias e Ambientais, nesse intervalo aqui, 324, 328. Não peguei ele completo, tem algumas coisas que eu cortei, tá? Mas se vocês quiserem lá, vocês têm esse livro lá disponível lá no WhatsApp, vocês podem dar uma lida mais aprofundada. Beleza, pessoal? É isso. Agradeço aí a todos pela presença, né, de hoje e vou cancelando aqui a gravação e vou disponibilizar lá no Cigar. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.